Olá, sejam bem-vindos ao nosso quarto e último encontro. Gente, tudo que é bom dura pouco. Nada, vocês estavam doidos para acabar logo esse curso, são doidos para atuar logo como fiscal de contrato. Conforme combinado na nossa primeira aula, nessa quarta aula nós trataremos de alguns temas relevantes. Os temas selecionados foram acompanhamento das obrigações trabalhistas e sociais e responsabilização do fiscal do contrato. Vocês não acharam que eu ia deixar esse ponto de fora, né? Como vocês podem ser responsabilizados de acordo com as condutas praticadas? Trataremos nesse curso. Por que introduzir esses dois temas? Por que eles são relevantes? O primeiro tema é porque ele pode gerar responsabilização para a administração pública, além do que está previsto no contrato. Caso a empresa contratada não cumpra com as obrigações de recolher essas contribuições, FGTS, INSS ou outras obrigações trabalhistas. O segundo ponto é porque ele pode gerar responsabilização a vocês. Um gera responsabilização a mais à administração pública e o outro é a possibilidade real de vocês serem penalizados. Vamos para o nosso primeiro tema. Acompanhamento das obrigações trabalhistas e sociais. Lembrando que somente quando houver dedicação exclusiva de mão de obra, a exemplo dos serviços de natureza continuada, serviços de limpeza, serviços de segurança, vigilância, serviços de reprografia, de cópia, são serviços que envolvem dedicação de mão de obra, envolve dedicação de mão de obra. Serviços de natureza continuada é um exemplo. Por que fiscalizar, por que acompanhar o recolhimento dessas obrigações? Porque a administração pública ela pode ser inserida num polo de uma responsabilização, de um processo trabalhista. A empresa, se não recolher essas contribuições, o órgão público ele pode ser arrolado no polo passivo, conforme a súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, TST. Por isso que é indispensável que esse tema seja, que essas contribuições sejam fiscalizadas efetivamente e periodicamente, ok? Para tanto, apresentarei para vocês aqui algumas dicas de como fiscalizar essas contribuições. Não sou eu que criei essas dicas não, gente. Isso aqui foi extraído do manual da AGU. O manual de fiscalização da AGU ele é muito bom. Se vocês quiserem ampliar os conhecimentos sobre fiscalização, ele tem alguns temas interessantes, principalmente sobre fiscalização de contratos de natureza continuada, ok? Primeiro item. Aqui nós vamos tratar logo do primeiro e do segundo. Solicitar e conferir as carteiras de trabalho e verificar o número de funcionários. No início da relação contratual, gente, já é uma dica que não está prevista aqui. Faça uma reunião com o preposto, para que ele indique quais empregados irão prestar o serviço. Pegue uma relação. Verifique se a quantidade informada pelo preposto é aquela prevista na licitação, é aquela que foi ofertada e contratada. Ok? De posse dessa relação de empregados, extraia alguns nomes, faça uma amostragem e peça que o preposto lhe apresente as carteiras de trabalho dos empregados, para vocês verificarem se elas foram assinadas. Conferir se os funcionários estão desempenhando as funções. Essa é a base de uma fiscalização, gente, é a essência. Se é prestação de serviço, eles têm que estar, os empregados devem prestar o serviço. É a base da execução contratual. Se ele não presta o serviço, o objeto não vai ser executado. Há contratos, mais uma vez, que exigem que você fiscalize, que você atue. A limpeza, que hora que é feito? Tem órgãos públicos que a limpeza é feita no final do dia. Você tem que ter deve ser destinado a você um período, uma compensação, uma forma que você possa exercer tanto as suas atribuições normais do seu cargo, como a atividade de fiscalização. Uma não pode prejudicar a outra, ok? Verificar a folha de ponto e pagamento dos salários e a exemplo de vale transporte e auxílios, como auxílio alimentação. Se o órgão público não atrasa o pagamento da empresa, via de regra, ela não pode atrasar o pagamento dos funcionários. Ok? Essa é a regra, esse é o mundo ideal de uma relação contratual.
Há casos em que a empresa, lá na licitação, ofertou de que um dos custos seria auxílio alimentação para os empregados. No entanto, quando chega na execução, ela não repassa esse valor ao empregado. Isso vocês têm que verificar, ok? Não esqueçam, gente, atente-se para isso, porque o órgão público vai pagar independente da empresa estar repassando. Está lá na proposta que ela fez. Ele tem que repassar aos empregados. Verificar se os trabalhadores estão usando o equipamento de proteção individual, EPI, quando necessário. Essa construção, essa ampliação do HGP, do Hospital Geral de Palmas, os empregados devem usar capacete, coletes, botas e demais equipamentos referentes a cada atividade que está sendo feita. Cobrem, porque o órgão público já está pagando por isso. Se os pagamentos estiverem em dia, gente, considerando isso, né? Mas mesmo assim está na proposta. De todo jeito ele vai arcar com esse custo. Nesse slide aqui, vamos fazer um resumo. A administração pública, ela deve verificar a regularidade da empresa perante INSS, FGTS, dívidas trabalhistas. Não se contente apenas com as certidões. Não, gente, as certidões são básicas. Você tem que adotar mecanismo de fiscalização para comprovar se essas contribuições estão sendo recolhidas. Tem certidões que têm validades de 6 meses, por exemplo, e isso não demonstra que o recolhimento está sendo feito. Para verificar o recolhimento efetivo das contribuições, vamos seguir as seguintes dicas, os seguintes documentos. Peçam os seguintes documentos da empresa. Verificar o recolhimento do FGTS. Aqui nós estamos falando de recolhimento do FGTS e INSS do mês anterior. Não estou falando de regularidade perante os órgãos, não. Peça cópia da GFIP. Denis, eu não sei o que é isso. Gente, ninguém é uma ilha. Troquem conhecimentos. Vá lá no departamento financeiro, departamento contábil. Olha, como é que eu consigo ver se a empresa fez o recolhimento do FGTS e INSS? Eles vão te dizer. GFIP, pergunte a eles, olha, o que é GFIP? Tem maior curiosidade? Jogue em qualquer site de busca, vocês vão ter a explicação do que isso refere e um modelo exatamente de como funciona a GFIP. É uma guia que comprova a transmissão das informações referente às contribuições sociais. Peça cópia da GRF, que é a Guia de Recolhimento do FGTS, ou da GPS, assim como a relação dos trabalhadores, o arquivo CFIP. São alguns documentos que vocês poderão ver se as contribuições estão sendo recolhidas. Lembrando que, se a empresa ela já estiver inserida na conectividade do E-Social, esses documentos eles podem não existir. No entanto, há outros documentos que comprovem isso. Isso tem que ser pedido também. Confirme se ela já está ou não inserida. E peçam os documentos que comprovem o recolhimento das contribuições. Não regularidade, mais uma vez. Exigir, ao término da vigência do contrato, os comprovantes de quitação das verbas rescisórias trabalhistas. No Estado, nós estamos vivenciando um problema com isso. Houve uma rescisão do contrato e os empregados da empresa estão na mídia questionando, dizendo que não receberam as verbas rescisórias. Peçam os comprovantes de quitação. E, por último, recomende que a liberação da garantia só seja feita após a comprovação da quitação das verbas rescisórias. Se a empresa tiver apresentado uma garantia, recomendem que a garantia não seja liberada enquanto isso não for regularizado, enquanto não houver a comprovação do recolhimento. Agora, o nosso segundo tema, responsabilização do fiscal. E aí vocês podem colocar /gestor. Não é só fiscal, gente. Mais uma vez, a terminologia nós já tratamos. Pode ser o fiscal, gestor ou um ou outro. A atuação deficiente, não é qualquer atuação que vocês serão responsabilizados. A atuação deficiente não cumpriu com as suas atribuições ou cumpriu de forma omissa, por exemplo, de forma... você não atuou com zelo, não cumpriu o que estava previsto, não fez o que o contrato estabelecia, não observou se a empresa cumpriu as obrigações.
Se isso gerar um dano para a administração pública, causar uma irregularidade, você pode ser responsabilizado. Você pode ser responsabilizado civilmente, administrativamente e penalmente. E isso está previsto na Lei 1800 e está previsto na 1818 de 2007, que é o Estatuto do Servidor Público. Lembrando que essa lei, ela apenas faz uma observação. Olha, você pode ser penalizado pelas suas condutas, porque ela não é a lei específica para tratar disso, com exceção da responsabilidade administrativa. 3 esferas. Para deixar vocês mais preocupados. Brincadeira, gente. Se você atuar efetivamente baseado nos princípios da administração pública, você vai dormir tranquilo. Você não vai ter nenhum problema com a justiça, com o Tribunal de Contas, com nada. Mas se você atuou com deficiência, provocou uma irregularidade, você pode ser responsabilizado também pelo Tribunal de Contas. Lembram da multa que eu mostrei para vocês, de R$5.000? No caso do Tribunal de Contas do Estado, a multa por irregularidade e descumprimento de lei pode ser de mais de R$30.000. E se a sua conduta gerou um dano, um prejuízo à administração pública, essa multa pode ser superior a esse valor, proporcional ao dano que você causou. Entenderam? Vocês podem ser penalizados dessas formas. E ainda tem mais uma, se for para a gente tocar o terror aqui em vocês podem ser responsabilizados com base na Lei de Improbidade Administrativa, que não trataremos aqui no curso, gente. Aqui eu estou fazendo apenas uma observação, ok? Não precisa se apavorar, gente. Se vocês atuarem conforme estabelece a portaria de designação e o que a lei exige, vocês não terão penalizações. Deixem, primeiro comportamento, deixem de ser meros atestadores de notas fiscais. Acompanhe e fiscalize efetivamente, tempestivamente, a execução dos contratos administrativos. Aqui nós temos alguns exemplos de responsabilização de fiscal de contrato. Ó. O Acórdão 859 do TCU, plenário. A negligência de fiscal da administração na fiscalização de obra ou acompanhamento de contrato atrai para si a responsabilidade por eventuais danos que poderiam ter sido evitados. Ao atestar notas fiscais, já é o 2512, o acórdão. Ao atestar notas fiscais concernentes a serviços comprovadamente não prestados, o agente administrativo, no caso aí o fiscal, tornou-se responsável pelo dano sofrido pelo erário e, consequentemente, assumiu a obrigação de ressarci-lo. Ressarci-lo é devolver o recurso. Vocês podem ser condenados a devolver esse recurso, solidariamente com os demais envolvidos. Mais uma vez, gente, cuidado com a conduta de vocês. Pautem-se pelos princípios que regem a administração pública. Atuem de forma eficiente. Pessoal, esses eram os conteúdos que nós nos propusemos a ministrar nesse curso. Gestão e fiscalização de contratos administrativos. Eu espero que eles sejam realmente utilizados, que contribuam para o crescimento intelectual de vocês quando da prestação desse serviço, quando da fiscalização e acompanhamento dos contratos administrativos. Um grande abraço a todos, obrigado pela participação e não esqueçam de postar os questionamentos lá na nossa aula, no fórum da nossa aula 4, ok? Até um próximo encontro e um abraço a todos.